Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Na aula de hoje, veremos a segunda parte do conteúdo de cadeia alimentar. Quem ainda não viu a primeira parte, clique no card para compreender melhor o que trabalharemos hoje. Para iniciarmos, vamos ver hoje uma parte mais prática do conteúdo. Na primeira parte, nós vimos muito conceito, então hoje a gente vai ver a cadeia alimentar de forma mais prática. Então vamos iniciar com os elementos de uma cadeia alimentar. Começaremos com os produtores. Os produtores iniciam todas as cadeias e teias alimentares porque são eles que fixam a energia solar e transformam em energia que vai ser transferida para os níveis tróficos da cadeia ou teia alimentar. Então, em seguida, depois dos produtores, nós teremos os chamados consumidores. Quando um consumidor se alimenta diretamente do produtor, nós o denominamos consumidor primário. Na sequência, teremos o consumidor secundário, que se alimenta diretamente do primário, e logo depois teremos o consumidor terciário, que é aquele que se alimenta diretamente do consumidor secundário. Caso a cadeia alimentar chegue ao fim, nós teremos os decompositores. Dificilmente uma cadeia alimentar vai ter mais de 4 níveis tróficos, ou seja, vai ter mais de 4 tipos de consumidores na sequência. Isso acontece devido à transferência de energia, mas nós veremos isso mais adiante ainda nessa aula. Então, para finalizar essa cadeia do exemplo, nós temos produtores, consumidores primários, secundários, terciários e, por fim, os decompositores. Mais uma coisa, relembrando um pouco o que vimos na primeira parte desse conteúdo. Produtores também podem ser chamados de autótrofos. Lá na primeira parte, nós já detalhamos o significado desse termo, portanto, nós não vamos voltar a isso nesta aula. Consumidores também são chamados de heterótrofos. Vamos lembrar sempre disso. E os decompositores, nós vimos que eles sempre estão presentes numa cadeia alimentar, porque depois que todos morrem, vão sofrer um processo muito importante para a natureza, denominado decomposição. Por isso, tanto decompositores como produtores têm que iniciar e finalizar uma cadeia alimentar. Lembrem-se sempre, esses dois são os componentes mais importantes de uma cadeia alimentar. Beleza? Vamos seguir. Agora vamos pegar o mesmo exemplo para falar um pouco sobre distribuição de energia numa cadeia alimentar. Acompanhem aqui essa sequência. Nós temos novamente produtores, consumidores e decompositores. A energia vai ser representada aqui por essa figurinha de raio. Então, como é que acontece? Inicialmente, a energia que é produzida pelo Sol é fixada pelos produtores, através do processo de fotossíntese, que aqui os produtores estão sendo representados pelas plantas. Então, a maior parte dessa energia que é fixada permanece e serve de fonte para as próprias plantas. Só que quando algum ser vivo se alimenta dessa planta, parte dessa energia será transferida, que aqui no caso vai ser transferida para o gafanhoto. Mas quanto de energia vai ser transferido? É a energia completa que ela absorveu do Sol? Não. Acompanhe aqui a figurinha. Vocês estão percebendo aqui que o raio que representa a energia da planta é bem maior do que o do consumidor primário. Vai haver uma diminuição ainda mais significativa no consumidor secundário e isso se segue com o consumidor terciário e também com os decompositores. Perceba que quando a energia chega aos decompositores, ela já é bem reduzida. Então, qual é a conclusão que a gente tem que chegar? Eu preciso saber a quantidade de energia que é transferida? Não necessariamente. Tudo vai depender das questões que vocês irão resolver. Mas o que que a gente tem? O que é que você vai considerar? Você vai considerar que a cada transferência de energia
A taxa de transferência é em torno de 10%. Isso aqui é um número que ele vai variar. Se eu fosse pedir a quantidade de energia que é transferida, vai ter várias variáveis para eu considerar a quantidade exata. Por exemplo, se eu quiser saber quanto da energia da planta exatamente foi transferida para o gafanhoto, eu só tenho como fazer esse cálculo com uma série de informações que geralmente não estão presentes nas questões. E nem é necessário fazer isso. O que é que você tem que saber, então, para resolver uma questão que não tenha muita informação? Você vai sempre lembrar que a taxa de transferência de energia de um nível trófico para o outro é 10%, ou seja, a planta transferiu apenas 10% da energia que ela absorveu do sol para o gafanhoto. Da quantidade total de energia que o gafanhoto absorveu da planta, ele só vai conseguir transferir 10% para o rato. O rato, da energia que ele absorveu da alimentação, ou seja, do gafanhoto, aqui no exemplo, ele só consegue transferir 10% para a cobra. E aí você vai notar que essa energia que é absorvida, na hora de ser transferida, ela sempre vai diminuir. E a taxa que você vai lembrar é esses 10%. É só isso que você tem que lembrar na hora de resolver as questões quando a gente se refere à energia. Tudo bem? Vamos apagar aqui essa confusão para lembrar de uma outra informação importante. Você vai lembrar do seguinte: quanto mais perto do produtor, maior a quantidade de energia. Perceba na figurinha, ó. Quanto mais perto do produtor, maior a quantidade de energia. E aí você vai lembrar também do contrário, ó. Quanto mais distante do produtor, menor a quantidade de energia. Tudo bem? Então, ó, quanto mais perto do produtor, eu tenho uma quantidade de energia maior. Quanto mais distante do produtor, eu tenho uma quantidade de energia menor. Isso está sendo evidenciado, ó, a cada raio que representa a transferência de energia. Lembrem-se sempre disso. Agora vamos falar de um outro conceito que eu já iniciei na primeira parte desse conteúdo, que é o chamado nível trófico. O que é que significa isso? Nível trófico é cada grupo de ser vivo que compõe uma cadeia alimentar, do jeito que você está vendo aqui. Então, observe: nível trófico tem a ver com o nível de energia ou nutrição dos seres vivos. Eu vou demonstrar aqui como é que você faz essa contagem. Para começar, você só vai levar em conta os seres vivos que fazem parte da cadeia alimentar, de um exemplo ou de uma questão. Então, ó, vamos esquecer o Sol, eu não vou contar com ele. Então, quem é o primeiro grupo de seres vivos que aparece aqui nessa cadeia alimentar? Os produtores, que são as plantas. Então, produtor vai ser o primeiro nível trófico. Lembre do que eu já falei hoje. Produtor sempre inicia uma cadeia ou uma teia alimentar. Então, ele sempre vai ser o primeiro nível trófico. Assim fica fácil de lembrar. Seguindo, depois do primeiro nível trófico, o que é que a gente vai ter? O segundo nível trófico, que aqui está sendo representado pelo consumidor primário, que no exemplo é o gafanhoto. Depois do segundo nível trófico, nós teremos o terceiro nível trófico, que aqui está sendo representado por quem? Pelo consumidor secundário, que nesse exemplo dessa cadeia está sendo o rato. Depois do terceiro nível trófico, obviamente teremos o quarto nível trófico, que aqui, além de ser um consumidor terciário, está sendo representado pela cobra. E aí, como eu não tenho mais consumidores nessa cadeia, eu vou ter o quinto nível trófico. Decompositor também é nível trófico? Sim, sempre. Aí vocês vão lembrar de outra coisa que eu também já falei hoje. Toda a cadeia alimentar começa com o produtor, mas vai terminar obrigatoriamente com decompositores, mesmo que não tenha na figura, mesmo que não tenha sido descrito. Você vai ter que lembrar que os decompositores sempre fazem parte da cadeia alimentar.
porque tudo um dia morre e vai passar por eles para sofrer o processo de decomposição. Beleza? Então, fica claro agora como é que se conta níveis tróficos numa cadeia alimentar. E aí, mais uma vez, não custa lembrar, o primeiro nível trófico é sempre ocupado pelos produtores. Nunca esqueça dessa informação. Uma outra informação muito importante referente à energia que pode cair numa questão. Por que razão cadeias alimentares não são muito extensas e dificilmente aparece um consumidor quaternário e quando aparece, não aparece um consumidor depois dele? Justamente pelo que está posto aqui, ó, por conta das taxas de transferência de energia. As cadeias alimentares têm que ser curtas porque a energia que chega lá no final já é tão pequena que é insuficiente para sustentar um nível trófico a mais que não seja o dos decompositores. Perceba que decompositores são o quê? Fungos e bactérias, ou seja, na maioria das vezes, são seres unicelulares, formados por uma única célula. Então, essa quantidade ínfima de energia que chega para eles é suficiente para mantê-los e manter o metabolismo deles. Agora, se fosse um ser vivo superior, essa quantidade de energia seria insuficiente. Então, quando aparecer numa questão perguntando o motivo e a razão de cadeias alimentares serem curtas ou terem poucos componentes, essa é a explicação. Tranquilo? E agora, para finalizar, o que eu acredito que já vimos praticamente tudo que importa sobre cadeia alimentar, vejamos o conceito de teia alimentar. Se você entendeu cadeia alimentar, você vai entender teia também. Porque a teia é só uma complexidade a mais, mas é totalmente referente à cadeia alimentar. Então, o que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos uma cadeia alimentar que eu passei a aula inteira hoje trabalhando com este exemplo. Aqui nós temos uma outra cadeia alimentar, de um outro ambiente, de um outro bioma. Aqui, facilmente, a gente identifica esses seres como os seres do Pantanal brasileiro, por exemplo. E acima nós temos uma outra cadeia alimentar. Então, ao todo, nós temos 3 cadeias alimentares. Como é que eu sei que são 3? Porque elas iniciam e finalizam de forma linear. Elas não se entrelaçam entre elas. Mas aí, o que é que vocês têm que ter em mente? Dificilmente na natureza você encontra cadeias alimentares arrumadinhas desse jeito aqui. O que acontece na verdade? Na natureza, uma cadeia alimentar acaba interferindo e participando de outra. Nesse momento, você deve se perguntar: e como é que eu vou fazer essa diferenciação? Como é que eu vou saber que se trata de uma cadeia e de uma teia alimentar? É só você prestar atenção no que eu vou explicar agora. Primeiro, vamos apagar essas linhas aqui para não atrapalhar. E aí, nós vamos perceber o seguinte: aqui, como eu falei para vocês, é uma cadeia alimentar, que a gente pode chamar de 1. Perceba que eu falei que sempre uma cadeia alimentar inicia pelo produtor. Então, aqui o produtor dessa cadeia alimentar, como é um ambiente aquático, né? Já nessa outra cadeia aqui, que nós vamos chamar de 2, também tem um produtor, que são as plantas. Foi com esse exemplo que nós trabalhamos a aula inteira. Já nesse outro, também tem um produtor que vai ser essa plantinha aqui, que produz flores, que não interessa muito saber o que é, mas que a gente sabe que é um produtor, que se trata de uma planta que é um ser fotossintetizante. Então, ao todo, nós temos 3 cadeias alimentares aqui nessa representação. Mas aí eu falei para vocês que tem o conceito de teia. Então, como é que eu vou saber que se trata de uma teia? Até agora, nós temos 3 cadeias alimentares. Cadeia alimentar, nós já falamos antes, que a definição é uma sequência linear de níveis tróficos. Mas aí, para eu complicar um pouco isso aqui, como é que vai ficar? Perceba aqui, ó, aqui nós temos uma águia ou um gavião que se alimenta do pato. Mas se esse gavião conviver no mesmo espaço que os seres dessa outra cadeia alimentar, o que, que vai acontecer? O rato também vai servir de alimento para ele, porque ele é um predador. A cobra também pode servir de alimento para ele, porque ele também pode se alimentar de cobras. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Note que a cadeia alimentar 2 já está sofrendo interferência da cadeia alimentar 1. Além disso, o que ainda pode acontecer aqui? Ó? A cobra
ela pode se alimentar dessa ave aqui, do jaburu, e assim ela passa a participar da cadeia alimentar 3. Uma outra coisa que pode acontecer aqui, ó, o jacaré, ele pode se alimentar da cobra, também pode se alimentar do peixe e também pode se alimentar do pato. Basta que ele esteja presente no ambiente que esses outros seres vivem. E aí o que que a gente está percebendo? Ó? A partir de agora, nós não temos mais uma sequência linear de níveis tróficos, como a gente tinha antes. Agora, a gente já está percebendo que a cadeia alimentar 1 se entrelaça com a 2, que se entrelaça com a 3. É a isso que nós chamamos de teia alimentar. Numa teia alimentar, você não necessariamente precisa ter apenas um produtor, você pode ter vários. Nesse exemplo aqui, que eu transformei em teia alimentar, nós temos, na verdade, ó, 3 produtores diferentes. Um é aquático e 2 são terrestres, mas nós temos 3 produtores. Veja esse outro exemplo aqui de teia alimentar, já que aquele a gente construiu e pode não ter ficado tão claro. Aqui a gente tem claramente, ó, perceba que aqui essa teia alimentar é formada por várias cadeias alimentares entrelaçadas. E aí, para você saber onde começa e onde termina cada cadeia alimentar, é preciso ter um cuidado bem maior e olhar a figura com muita atenção. Então, como é que eu sei onde é que começa? Primeira coisa que eu vou fazer, vou procurar o produtor. Então, ó, aqui eu tenho uma planta aquática, que a gente sabe que é fotossintetizante. Então, aqui eu tenho um produtor. Aqui, ó, eu tenho plâncton vegetal, que a gente sabe que é outro produtor. Então, eu vou seguindo a sequência e eu vou achar uma cadeia alimentar que está misturada com outras cadeias alimentares. Por isso é que a gente vai chamar de teia alimentar. Então, definição: teia alimentar são várias cadeias alimentares entrelaçadas. Perceba, ó, que no meio dessa confusão todinha aqui, ela é muito diferente do que a gente entendeu como cadeia alimentar. Enquanto aqui está um entrelaçamento que você não sabe onde começa e onde termina, numa cadeia alimentar há uma sequência de seres bem mais simples. Ó. Você sabe onde começa e onde termina. Assim sendo, nós damos como encerrado esse assunto de cadeia alimentar. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir. Desejamos uma boa semana, bons estudos e até a próxima aula.